Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, em bondade, esteja sendo com cada um de nós. Quero convidá-los ao estudo da palavra nessa tarde e a nossa reflexão hoje é com esse tema: quando Deus usa pessoas difíceis. Meu irmão, pensa nesse tema. Quando Deus usa pessoas difíceis. No reino de Deus, tem pessoas que são fáceis de lidar. São pessoas agradabilíssimas. E são pessoas com as quais a gente gosta de se relacionar e a gente quer sempre estar com elas. Mas no reino de Deus, também tem aqueles que a gente chama de carne de pescoço. A gente chama de bucha de cena. Já ouviu expressões assim? E, meus irmãos, o que nós fazemos? Nós achamos que aqueles que são fáceis de lidar, esses naturalmente são usados por Deus. E aqueles que são carne de pescoço, que são buchas de cena, aqueles não são usados por Deus. Percebe? A gente acha que Deus depende da personalidade, do temperamento, do gênio da pessoa para poder usá-las. Eu queria mostrar para os irmãos aquele que, para mim, na Bíblia, é o servo de Deus com o gênio, com a personalidade, com o temperamento mais difícil que eu conheço. Então, na Bíblia, esse é o personagem e foi tremendamente usado por Deus. Eu queria trazer essa reflexão aqui para os irmãos. Mas, de início, eu quero dizer que não é que Deus está usando atitudes pecaminosas e comportamentos pecaminosos. Vamos entender bem. Quando a gente fala de personalidade, tem personalidade que aos nossos olhos é fácil e personalidade que aos nossos olhos é difícil. Tem temperamentos que aos nossos olhos são fáceis, tem temperamentos que aos nossos olhos são difíceis. Personalidade, temperamento é jeito de ser. Não quer dizer necessariamente que seja certo, nem que seja errado. Nós estamos falando não de atitudes pecaminosas, não de comportamentos pecaminosos. Estamos falando de personalidade, de jeito de ser. Quem é esse que, para mim, na Bíblia, é o servo de Deus com a personalidade mais difícil e que foi tremendamente usado por Deus? Abre, por favor, 2 Reis, capítulo 2, e eu quero lhes apresentar esse servo de Deus com uma personalidade, um gênio, um temperamento tremendamente difícil aos meus olhos. E veja se a Bíblia não me dá base para pensar assim dele. E veja como é que Deus o usou. E no final, veremos por que Deus o usou. 2 Reis, capítulo 2, observa, por favor, a partir do verso 23. Diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Meus irmãos, perceberam a narrativa? Está falando de Eliseu. Eliseu estava acompanhando Elias. Elias, ele é levado ao céu, ele sobe ao céu. E no que Elias sobe ao céu, a capa de Elias cai sobre Eliseu. E Eliseu vai ser o sucessor de Elias. Aí no que Eliseu está indo, uns meninos. Eu vi um comentarista dizendo que essa expressão para meninos é de rapazes, não é de criança não. Mas seja como for. Esses meninos, esses rapazes, começaram a zombar. Dizendo o seguinte: careca, careca, assim como Elias subiu para o céu, sobe também, careca. Tem lugar para você aqui não. Começaram a zombar de Eliseu. O que Eliseu fez? O texto fala que Eliseu os amaldiçoou no nome do Senhor. E mediante a maldição de Eliseu, 2 ursas saíram e despedaçaram 42 daqueles meninos, daqueles rapazotes. Não estou justificando a atitude dos meninos, dos rapazotes, não. O que eles fizeram foi errado. O que eles fizeram realmente foi zombar dos servos de Deus. Mas percebe como é que Eliseu é daquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? Percebe que Eliseu é aquele tipo de pessoa que se ofende,
e reage mediante a ofensa? Meu irmão, Eliseu é uma pessoa que é apresentada com um temperamento forte, com um temperamento difícil. E eu queria ver com você que esse homem, que para mim tem o temperamento mais forte, mais difícil da Bíblia, foi tremendamente usado por Deus. Como? Como foi que Deus usou? Mas antes, vejamos um pouco mais como é que a personalidade, o temperamento de Eliseu era difícil. Olha, por favor, no capítulo 2 ainda, nos versos 16 a 18, dizem assim: E disseram-lhe: Eis que agora, entre os teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: Enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? Percebe que esse Eliseu, ele é uma pessoa assim um pouco impaciente? Elias é levado ao céu, aí Eliseu volta sozinho. Os profetas disseram assim: Olha, Eliseu, talvez Elias não tenha subido ao céu. Talvez o Espírito do Senhor só tenha levado ele para um outro lugar. Deixa a gente procurar. Eliseu falou: Não, rapaz, não precisa não. Elias foi levado ao céu, eu sei disso, Elias me falou, eu vi acontecendo. Como eles insistiram, Eliseu deixou. Mas quando não encontraram, Eliseu vai dar uma bronca neles. Está vendo? Vocês foram chatos? Vocês foram insistentes? Eu não falei para não irem? Perderam tempo à toa. Quer dizer, Eliseu é aquele camarada um pouco impaciente. Se você observar um pouco antes, ele é até um camarada assim de resposta, um pouco, como é que a gente pode dizer? Aos nossos ouvidos sensíveis, parece que grossa. Dá uma olhada, por favor, um pouco abaixo. Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Meus irmãos, olha a resposta dele. Vêm os profetas, quer dizer, servos de Deus, e esses servos de Deus vêm para falar assim até em nome do Senhor, como profetas, para dar um conselho para Eliseu, para prepará-lo psicologicamente. Eliseu, você sabe que é a sua última viagem com Elias, né? Você sabe que Elias vai subir para o céu. Você sabe, assim, que a partir de agora vai ser uma outra realidade. Como é que Eliseu responde? Ô, rapaz, eu também sei. Fica na sua. Calai-vos. Não se metam nisso. Meus irmãos, sem querer exagerar, mas concordam comigo que parece que a personalidade de Eliseu não é uma personalidade muito fácil? Ele parece que é um homem difícil, que as pessoas talvez não tinham tanta facilidade de se relacionar com ele? Vamos além. Observa, por favor, o capítulo 2 ainda, o capítulo 5, o verso 27. Capítulo 5, o verso 27. Eliseu, ele tem um servo que se chama Geazi. Geazi o acompanhou durante vários momentos do seu ministério. Testemunhou vários milagres. Só que quando aquele homem chamado Naamã tem a sua lepra curada, Naamã, ele um sírio, rico, ele quer pagar pela cura. Eliseu não aceita. Naamã, às escondidas, vai lá e recebe um presente da mão de Naamã. Quando quando Geazi volta com esse presente, olha como é que Eliseu lida com Naamã. Capítulo 5, verso 27. Diz assim, a partir do verso 26. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se chegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Eliseu, ele não aliviou nem para o companheiro dele.
nem para o servo dele. Eliseu fala, olha, porque você botou o coração no tesouro daquele ex-leproso, agora você está com tesouro, mas você também vai ter a lepra. Você e a sua descendência. Percebe que ele é contundente? Ele é aquele tipo de servo de Deus que repreende de forma rígida, de forma firme, de forma bem confrontativa. Meus irmãos, eu vou insistir um pouco mais nessa personalidade dele. Quando o próprio Naamã, ele vem de longe, leproso, querendo ser curado, ele vai até Eliseu, e Eliseu nem dá as horas para ele. Você está no capítulo 5 ainda? Olha os versos 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne será purificada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome de Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã fala, puxa, esse cara nem me recebeu. Eu estou vindo de longe, estou vindo com a comitiva, e esse cara nem saiu na porta para me receber. Ele mandou um mensageiro. Eliseu, ele parece esse tipo de pessoa que não é cheia de dedos, que não é cheia de cerimônia. Ele parece ser o tipo de pessoa que ele não paparica, ele não coça ego. Meus irmãos, é aquele tipo de líder que, assim, não fica adulando ninguém, não. Concorda que nós somos propensos a sermos um pouco resistentes com esse tipo de liderança na igreja? A sermos resistentes com esses tipos de pessoas no serviço do Senhor? Não vou nem dizer no trabalho, vou dizer na igreja. Não é a nossa tendência? Vou dar mais 2 exemplos para então a gente explicar por que Deus, ou quando é que Deus usa pessoas assim. Observa, por favor, no capítulo 3, Eliseu vai estar com o rei de Israel. Então, Eliseu, junto ao rei de Israel, olha como é que ele trata o rei nos versículos 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei do Judá, não olharia para ti, nem te veria. Meus irmãos, olha como é que Eliseu, ele tem essa personalidade forte, essa personalidade confrontativa. Como é que Eliseu, ele não adoça as palavras. Como é que ele não coça ego. Como é que ele, o que tem para falar, ele fala na lata. Diante do rei, o rei de Israel. Que tem eu contigo? O rei está chamando ele à sua presença. Ele fala, o que eu tenho contigo? Vai para os profetas de Baal, para os profetas de teu pai, para os profetas de tua mãe. Estou aqui para lhe atender não, rei. Aí o rei fala, não, é que nós somos 3 reis, nós estamos indo para a destruição. Aí Eliseu fala, vive o Senhor, que se não fosse por causa de Josafá, rei do Judá, Josafá que é piedoso, se não fosse em consideração a ele, eu nem olharia para a tua cara. Eu nem te daria moral. Meus irmãos, parem para pensar nesse tipo de pessoa. Parem para pensar nesse tipo de profeta, nesse tipo de pastor, nesse tipo de líder, nesse tipo de evangelista. Para pensar. Nós que estamos tão acostumados a sermos assim, adocicados, a termos o nosso ego massageado, a sermos adulados, nós diríamos o quê? Um pastor desse? Esse tipo de servo de Deus? Não é assim que a gente diria? Para a gente entender como é que a personalidade dele era uma personalidade difícil. Olha o que ele vai dizer no verso 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Eliseu falou, olha, o rei, está na sua presença, me causa tanta indignação, me fecha tanto o coração, que para ver
Para ver se eu vou pregar da parte de Deus para você, traz um músico aqui. Para ver se um músico tocando, eu acalmo meu coração. Meu irmão, nós achamos que o pastor, que o servo de Deus, que o líder, que o irmão em Cristo, ele tem que estar 100% pronto para nós, na hora que a gente quiser, independente das nossas atitudes. A gente olha para aquela parábola da centésima ovelha, que o pastor deixa 99, vai lá e pega a centésima ovelha, coloca nas costas e traz. E a gente fica achando que o pastor ele tem que ser masoquista, que o pastor tem que fazer isso com ovelhas rebeldes. Não, meu irmão, aquela parábola fala da ovelha que não tem condições de voltar, da ovelha que está perdida, da ovelha que reconhece que precisa de ajuda. Eliseu, com aquela ovelha, ele diria assim, ó, se não tiver um Josafá com você aí, eu não vou nem olhar para sua cara, se for uma ovelha rebelde. Meu irmão, consideremos isso. Quando é que Deus usa pessoas difíceis? Em primeiro lugar, louvado seja o Senhor, porque Ele usa pessoas difíceis. Louvado seja o Senhor. Se não fosse isso em Deus, coitado de mim, porque eu fico olhando para Eliseu e eu me vejo pior do que ele. Eu fico olhando para Eliseu e eu me vejo com um coração mais difícil de lidar com as pessoas do que Eliseu. Então, louvado seja o Senhor, porque usa pessoas difíceis. Se não usasse, coitado de mim. Mas quando é que Deus usa? Primeiro, entenda isso. Deus, na sua soberania, Ele usa quem quer, quando quer e como quiser. Deus, na sua soberania, não depende de gente fácil, não depende de gente tratável. Deus, na sua soberania, Ele usa quem quer, quando quer e como quer. Mas Ele estabelece alguns princípios. Ele espera, Ele busca em nós algumas atitudes. E observe, por favor, as atitudes de Eliseu, que o levaram a ser usado por Deus, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, apesar das suas imperfeições. Olha as atitudes de Eliseu. É assim que Deus usa pessoas difíceis. É assim que Deus usa você. É assim que Deus usa a mim. Em primeiro lugar, olha o chamado de Eliseu. 1 Reis 19. 1 Reis 19, o 1 Reis 19, versos 20 e 21. 1 Reis 19, versos 20 e 21, dizem assim. Então, a partir do verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas difíceis quando essas pessoas têm um coração que se dispõe para o reino. Meu irmão, em primeiro lugar, isso. Eliseu está lá sozinho, levando as suas juntas de boi. Quando Elias o chama, Eliseu não titubeia. Eliseu pega aquelas juntas de boi, ele queima a madeira e ele então sacrifica os bois. Dá tudo para as pessoas, faz um banquete e a partir dali é o reino. Meus irmãos, em primeiro lugar é isso. Quando o coração da gente se dispõe para o reino, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, Deus se dispõe a nos usar e nos usa poderosamente. Não foi assim com Pedro? A Bíblia fala que Jesus diz, Pedro, a partir de agora te farei pescador de homens. Pedro deixou as redes e seguiu o Senhor. E ainda que Pedro tivesse as suas dificuldades, como Deus usou Pedro poderosamente. Em primeiro lugar, meu irmão, apesar das suas dificuldades, das suas limitações, se disponha, se entregue, se dedique, meu irmão, disponha-se à entrega, renuncie pelo reino. Começa com isso. E a partir disso, um segundo princípio.
Segundo Reis, capítulo 2, quando Eliseu está fazendo a sua última viagem com Elias, ele é estimulado à desistência por 2, 3 vezes. Observe, por favor, capítulo 2, segundo Reis, versículos 4 a 6. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu servo por sobre a tua cabeça? Ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Meus irmãos, Eliseu está sendo estimulado por Elias a ficar ali e não seguir Elias. Eliseu está sendo estimulado pelos profetas, eram cerca de 50, a ficarem ali e não seguirem Elias. Eliseu, mais uma vez, é estimulado por Elias. Mas em todas as situações, Eliseu permanece firme no seu chamado. Perseverança, meu irmão, perseverança. Deus nos usa apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas imperfeições, se a gente realmente perseverar no nosso chamado. A Bíblia fala sobre Noemi. Noemi tinha 2 noras. As 2 noras foram seguir Noemi de volta para Judá. Todas elas viúvas. Aí as 2 disseram que seguiriam Noemi para onde Noemi fosse. Aí Noemi vira para as 2 e fala assim: olha, não adianta me seguir. Eu não tenho mais filhos. Vocês são viúvas. Vocês vão continuar viúvas numa terra estranha. Noemi começa a mostrar as dificuldades. Aí, dessas 2 noras, uma delas desiste e volta atrás. Fez um voto de seguir. Disse que queria, mas diante das dificuldades, diante da insistência para o desânimo, ela fica para trás. A Bíblia não fala mais dela. Mas Ruth olha para Noemi e fala assim: não me instes para que te deixe, não me instes para que te abandone. Onde quer que fores, irei, onde quer que dormires, dormirei. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Percebe aí a perseverança? Então, enquanto que a outra foi esquecida, Ruth foi tremendamente usada. Tanto é que ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Ele. Deus nos usa, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, quando nós perseveramos no nosso chamado. E aqui uma coisa para a gente pensar. Tem pessoas que abandonam a igreja, dizem que querem servir, dizem que querem realmente ser usadas, mas diante das dificuldades, acabam abandonando, acabam desanimando. Algumas têm até suas razões, foram ofendidas, ficaram magoadas, mas, meus irmãos, Eliseu está sendo estimulado a desistir pelo próprio Elias. Mas nem Elias conseguiu desanimar Eliseu no seu chamado. Ainda que seja o pastor, ainda que seja um missionário, ainda que seja quem for, que se tornou um tropeço para você, desanima não, persevera, porque Deus usa pessoas difíceis quando essas pessoas perseveram no seu chamado. Terceiro lugar, me permitam, por favor, mastigar um pouco mais essa biografia de Eliseu. Deus usa pessoas difíceis quando essas pessoas elas se mostram firmes nos seus posicionamentos pelo Senhor. Pensa nisso. Quando elas se mostram firmes nos seus posicionamentos pelo Senhor. E eu volto para aquela passagem quando Eliseu estava diante do rei de Israel, que é o capítulo 3, versos 13 e 14. Está diante do rei de Israel. O rei de Israel podia pedir a morte de Eliseu, mas Eliseu permaneceu firme pelo Senhor. Ó rei, se você quiser, busca lá os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe, busca lá os profetas de Jezabel. Tão certo como vive o Senhor, se não fosse por Josafá, nem para sua cara eu olhava. Meus irmãos, olha, Deus não usa frouxos. Deus não usa tímidos.
Deus não usa pessoas que são como gelatina, pessoas que não têm segurança no que creem, não têm segurança nos seus posicionamentos por Deus. Pode ser que um posicionamento ou outro seja até radical, mas se é em nome do Senhor, fique firme, fique firme. Como é que foi com aqueles 3 amigos de Daniel, diante da estátua de bronze? Enquanto muitos se ajoelharam, até judeus, Nabucodonosor fala para ele assim, para eles: eu vou mandar tocar. Quero ver se vocês não se ajoelham. Quero ver se o Deus que vocês temem vai livrá-los. Eles, no posicionamento firme, disseram: rei, acerca disso não precisamos te responder. Não precisamos. Diante do rei da Babilônia. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se não, fica sabendo que nem mesmo assim nós vamos adorar essa estátua. Meus irmãos, Deus nos usa quando nós temos posicionamentos firmes em nome do Senhor. Infelizmente, nós vivemos uma época aí onde os crentes estão cada vez mais Marias moles. Os crentes estão cada vez mais querendo ser flexíveis, porque eles querem ser simpáticos, eles querem ser aceitos. Então, os crentes não têm mais posicionamento sobre como é que o culto deve ser para Deus. Se alguém quer tocar samba, eles aceitam samba. Se alguém quer tocar reggae, eles aceitam reggae. Se alguém quer trazer o funk, eles aceitam funk. Porque a gente não pode ser radical, a gente não pode ofender ninguém. Não, meu irmão. Eu tenho certeza que o culto oferecido a Deus tem que ser um culto diferente do mundo, e eu não vou negociar isso. E eu creio que Deus vai me usar, não é porque eu estou certo e os outros estão errados. Eu creio que Deus vai me usar porque eu tenho posicionamentos firmes em nome dEle. Eu creio realmente que esses desvios do pentecostalismo não são de Deus. Eu tenho certeza que esses exageros do calvinismo não são de Deus. E ainda que tenham pentecostais que têm mais vida com Deus do que eu, ainda que tenham calvinistas que tenham mais vida com Deus do que eu, e alguns conheçam até mais da Bíblia do que eu tenho certeza que Deus vai me usar, não é porque eu estou certo e eles estão errados. É porque eu tenho posicionamentos firmes naquilo que eu creio diante dEle. Meu irmão, Deus nos usa quando nós, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, nós temos posicionamentos firmes em nome dEle. Seja firme, creia, ainda que o mundo se levante contra nós, não titubeemos na nossa fé, e o Senhor há de nos honrar. 3 últimas lições. Desculpem se a gente está se alongando muito hoje, é que essa palavra está falando muito com o meu coração. 3 últimas lições. Deus nos usa quando nós temos um coração grato. Deus nos usa quando nós temos um coração grato. Olha, por favor, o capítulo 4, versículos 12 e 13. Eliseu com a sunamita. 4, 12 e 13. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? Disse ela: eu habito no meio do meu povo. Sabe qual é a narrativa? Eliseu, no seu ministério itinerante, ele passava pela terra de Sunem. E a sunamita olhava para ele e falava: este é um homem de Deus, este é um servo do Senhor. Então, sempre que ele passava por ali, a sunamita lhe oferecia hospedagem. Chegou uma hora que a sunamita conversou com o esposo e ambos fizeram para ele uma casa, um quarto. Nesse quarto tinha cama, tinha mesa, tinha um candeeiro. E sempre que Eliseu passava por ali, ficava nesse quarto. Aí Eliseu chama a sulamita e fala assim: você tem tratado a gente com tanto desvelo, você tem sido tão boa para a gente quer retribuir de alguma forma. O que é isso, meu irmão? Gratidão. Ele está sendo grato. Ele não está naquela posição assim: eu sou profeta, as pessoas têm o privilégio de me ter na casa delas. Eu sou servo de Deus, as pessoas têm mais que manter um servo de Deus. Não, ele não chega até essas pessoas com exigência, com direitos. Pelo contrário, ele está sendo grato. Ele está tendo um coração que reconhece
o desvelo que a sunamita tem para com ele, e ele quer retribuir. Meus irmãos, Deus nos usa, mesmo com as nossas dificuldades, limitações e imperfeições, quando nós temos um coração grato. Quando nós temos aquele coração que reconhece tanto a Deus quanto as pessoas. Jesus está na casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Maria, por gratidão. Capítulo 11 de João, o irmão morto foi ressuscitado. Agora, no capítulo 12, ela vai ungir os pés de Jesus, numa demonstração de gratidão. Quando o pessoal chega até reclamando, falando, olha, esse dinheiro aí gasto poderia alimentar os pobres, ele falou, ó, o que essa mulher fez por mim, em todo lugar que o evangelho for pregado, isso vai ser lembrado. Percebe? A gratidão nos permite ser usado por Deus de maneira que a gente nem imagina. Ela nem imaginava que o que ela fez tocaria tanto o coração de Jesus. Gratidão, seja grato. Reconheça as boas coisas que Deus e que as pessoas têm feito por você. Nós temos facilidade de ver o que as pessoas têm feito de ruim por nós, os erros das pessoas. Tenha um coração grato, reconheça, e Deus há de te usar. 2 últimas lições. Deus usa as pessoas quando elas são desprendidas das coisas materiais. Quando Eliseu cura Naamã, Naamã vem para dar presentes para Eliseu. Capítulo 5, versículos 15 e 16. Dizem assim: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que aceitasse. Mas ele recusou. Eliseu não tinha um coração nas coisas materiais. Deus nos usa, meus irmãos, quando nós fazemos as coisas por amor, quando nós fazemos por devoção, quando nós fazemos por gratidão, quando nós fazemos por obediência, quando nós fazemos por fé, sem ter os nossos corações em coisas materiais, em reconhecimento, em retribuição. Meus irmãos, Deus nos usa dessa forma. Olha, o que você fizer, que a mão direita fizer, não deixa a esquerda saber. Faça tão somente para abençoar o reino, para glorificar o Senhor. Não fica com o coração nas coisas materiais. E Deus há de usar a sua vida e usar poderosamente. O que Naamã não conseguia com o dinheiro, com o ouro, com a prata, com seu prestígio, com seu poder, Eliseu que não tinha nenhuma casa para morar, conseguiu sendo um homem difícil, mas sendo um servo de Deus. O que você pode no Senhor, o que você tem do Senhor, dinheiro nenhum compra. Não abra mão disso. Em último lugar, e aqui a gente encerra, e essa lição para mim está acima de todas, sem diminuir as demais. Esta para mim está acima de todas. Volta para o capítulo 2. Elias, antes de subir ao céu, vai perguntar para Eliseu: o que você quer que eu te faça? Observa, por favor. Versículo 9. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me des porção dobrada do teu espírito. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Acima de tudo, meus irmãos, Deus usa pessoas difíceis, por mais difíceis que elas sejam, quando no coração delas há uma profunda sede por Deus, há uma profunda sede pelo Senhor, há uma busca. Por mais difícil que Eliseu fosse, por mais que a sua personalidade não fosse fácil, por mais que o seu temperamento fosse forte, Eliseu tinha no seu coração uma profunda sede por Deus. Ele olha para Elias e fala assim: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito na minha vida. Eu quero uma porção dobrada do espírito do Senhor sobre mim. Eu quero mais de Deus, eu busco Deus, eu desejo Deus. E, meus irmãos, o Senhor concedeu isso a Eliseu, de tal forma que, se você observar, Eliseu faz o dobro dos milagres de Elias, sem diminuir Elias.
Deus foi com Eliseu de uma maneira especial. Eliseu, um personagem difícil, um temperamento forte, aquele camarada que não leva desaforo para casa, aquele camarada que fala na lata, aquele camarada que às vezes é ríspido, é contundente, é confrontador. Não é o tipo do líder que nós escolheríamos, não é o tipo de pessoa que nós ficaríamos à vontade, não é aquela pessoa que adoça o nosso ego, que faz massagem no nosso eu, mas era um homem que foi tremendamente usado por Deus. Deus pode usar pessoas difíceis, louvado seja Ele, porque se não fosse assim, eu não teria nenhuma esperança. Mas que nós, olhando para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, para as nossas imperfeições, que nós possamos cultivar isso no nosso coração. Um coração disposto pelo reino, um coração disposto à entrega, perseverança no nosso chamado, que as dificuldades, que as intempéries, que os desgastes não nos façam desistir. Quando nós somos firmes nos nossos posicionamentos pelo Senhor, tem certo e tem errado, tem preto e tem branco, tem realmente a necessidade de dizermos, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Quando nós, meus irmãos, temos um coração grato, grato mesmo, tanto com Deus quanto com as pessoas. Quando nós somos desprendidos das coisas materiais, da fama, do orgulho, do dinheiro, e acima de tudo, quando nós temos uma profunda sede pelo Senhor, porção dobrada do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra seja um desafio no seu coração, um desafio a reconhecer as suas limitações, não atitudes pecaminosas, não comportamentos pecaminosos, mas realmente saber que nós temos as nossas personalidades e às vezes tem algumas coisas em nós que são difíceis. Deus não desiste. Então somente nos disponhamos. E é claro, sempre que puder, nos quebrantemos diante daqueles a quem ofendemos. Que essa palavra seja um desafio de Deus para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço.